Item 10, ameaças contra o reino de Israel. Estudando Isaías, capítulo 9, versículo 8 ao 21 e capítulo 10, versículo 1 a 4. Capítulo 9, versículo 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Os profetas do reino do norte ensinavam falsidade, enganavam o povo com falsas promessas. É isso que está sendo dito. Infelizmente também no reino do sul haviam falsos profetas, né? Mas aqui a mensagem está dirigida ao reino do norte. A quantidade de engano era muito grande. E é claro que sempre fica uma preocupação, irmãos, porque nós vemos hoje na igreja também a quantidade de ensinos errados são muitos. Assim como eu acabei de citar, né, o caso aí da igreja messiânica, que está entrando, né, nas igrejas evangélicas e cristãos negando que Jesus Cristo é Deus, já que a Bíblia nos dá uma vasta gama de versículos esclarecendo que Jesus Cristo é Deus. E claro, o Espírito Santo também é Deus, mas nós não acreditamos em três deuses, acreditamos em um Deus manifesto em três pessoas, tanto que Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Em outro momento ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá bom? Ou seja, então nós acreditamos que Jesus Cristo é sim o Deus eterno, e ele argumentou isso, quando ele chegou em determinado momento para o povo e falou o seguinte, para os escribas e fariseus, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como ele pode ser filho de Davi, se Davi, pelo Espírito, lhe chama de Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. E Jesus então pergunta, se Davi lhe chama de Senhor, como que ele pode ser filho de Davi? Não está claro que Jesus Cristo tinha uma natureza humana e uma natureza divina? Ele, como homem, ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi. O cego Bartimeu não errou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como homem, ele era filho de Davi. Mas ele também é senhor de Davi. Logo, ele é Deus. Essa doutrina é bem clara na Bíblia. Ainda no capítulo 9, no versículo 19, diz o seguinte, por causa da ira de Yahvé dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo, ninguém poupará o seu irmão. Irmãos, não existe na história da humanidade uma nação, um povo, que tenha sofrido como os israelitas sofreram. Hoje nós temos muitas imagens da Segunda Guerra Mundial, porque eu vi a notícia que um alemão que trabalhava para o Reich, para Adolf Hitler, como cinegrafista, fazendo documentários das mortes. E esse homem, como ele era só um cinegrafista, quando o reino de Hitler caiu, o que ele fez? Ele foi para casa, guardou as fitas todas no porão da sua casa e ficou lá quietinho. Ele não era um soldado, ele não matava ninguém, ele ficou quietinho, não foi preso. Passando décadas, ele já velhinho, o que ele decidiu? Decidiu entregar todas as fitas. Então hoje existem cenas reais dos israelitas sendo jogados em covas, né, e sendo mortos das piores maneiras possíveis. E quando eu vejo aquelas imagens, o que eu me pergunto? Eu me pergunto, será que ainda existe um sofrimento pior do que esse para Israel? Porque parece até que a Segunda Guerra Mundial foi a grande tribulação, né? Mas, infelizmente, o que a Bíblia profetiza é que sim, virá um que é chamado de anticristo, e esse vai fazer pior do que Hitler fez, pior do que Mussolini fez, e pior do que a Igreja Católica fez com os judeus, pior do que esses persas, do que os cruzados, tudo, né? Infelizmente, isso vai acontecer com Israel. Por quê? Porque eles desprezaram a água de Siloé, como disse o profeta Isaías. E por ter desprezado esse Pai da eternidade, veja João capítulo 9, versículo 4, o que diz,
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, ainda virá um período em que a igreja, tá bom? Nós acreditamos que ela não estará aqui na terra, mas cristãos que ficarem aqui, estava com algum momento de problema espiritual e não foi arrebatado, essas pessoas, se tentarem pregar o que o Apocalipse diz que o anticristo faz com que sejam mortos todos aqueles que não o adorarem. Não? Então realmente vai haver uma grande mortandade na terra durante esse período.